Seja bem-vindo ao resumo do livro Supercomunicadores, Charles Duhigg. O poder de uma boa conversa. Todos nós conversamos, mas poucos de nós sabem se comunicar de forma realmente eficaz. Charles Duhigg, premiado jornalista e autor de best-sellers como O Poder do Hábito, nos convida neste livro a entender o que torna uma conversa comum uma conversa transformadora. O que diferencia pessoas que simplesmente falam daquelas que realmente se conectam com os outros? Duhigg chama essas pessoas de supercomunicadores. Elas não têm superpoderes nem nasceram com um dom especial. O que elas têm é a habilidade de entender as camadas por trás das palavras, o que está sendo dito, o que está sendo sentido e o que está sendo buscado na conversa. Ao estudar pesquisas científicas, histórias reais e experiências do dia a dia, o autor revela como qualquer pessoa pode se tornar um supercomunicador e transformar suas relações pessoais e profissionais com isso. Capítulo 1. O que torna uma conversa mágica. O primeiro capítulo mergulha na pergunta central do livro. Por que algumas conversas são memoráveis, enquanto outras são esquecidas? Duhigg apresenta o conceito de 3 conversas simultâneas que sempre acontecem, mesmo quando não percebemos. 1. A conversa prática, sobre o que estamos falando. 2. A conversa emocional, sobre como nos sentimos. 3. A conversa de identidade, sobre quem somos e como queremos ser vistos. Supercomunicadores são capazes de perceber essas 3 camadas. Eles não respondem apenas ao que foi dito, mas também ao que foi sentido e ao que está por trás do que foi dito. Um exemplo marcante trazido por Duhigg é o de uma executiva que resolveu um conflito entre departamentos não apenas com argumentos, mas reconhecendo os sentimentos e a necessidade de pertencimento de cada lado. Outro ponto-chave do capítulo é que supercomunicadores escutam mais do que falam. Eles fazem perguntas que mostram interesse genuíno, repetem partes do que ouviram para demonstrar atenção e estão atentos ao tom de voz, à linguagem corporal do outro. O capítulo termina com uma ideia poderosa. Conversas bem-sucedidas não acontecem por acaso. Elas são construídas com intenção, empatia e atenção às camadas invisíveis do diálogo. Capítulo 2. 3 conversas em uma. Neste capítulo, Charles Duhigg aprofunda o conceito das 3 conversas que acontecem simultaneamente em todo o diálogo: a conversa prática, a emocional e a de identidade. Ele mostra que entender essas camadas é essencial para se tornar um supercomunicador. A conversa prática é o que está na superfície. São os fatos, as instruções, o assunto central. Por exemplo, um casal pode estar discutindo sobre quem vai lavar a louça, mas essa é apenas a ponta do iceberg. A conversa emocional trata do que cada pessoa está sentindo. Por trás do pedido para lavar a louça pode haver cansaço, frustração ou desejo de ser reconhecido. Já a conversa de identidade é a mais profunda. Envolve crenças que temos sobre nós mesmos. A pessoa pode pensar: eu sempre faço mais do que o outro, eu não sou valorizado ou eu não quero parecer fraco. Duhigg explica que quando ignoramos essas camadas, as conversas tendem a se tornar tensas, repetitivas ou improdutivas. Mas quando aprendemos a reconhecer os sentimentos e a identidade do outro, o clima muda. A outra pessoa se sente ouvida e respeitada, e isso abre espaço para uma conexão verdadeira. Um exemplo prático é o de um gerente que enfrentava dificuldades para liderar sua equipe. Ele falava apenas da tarefa, sem reconhecer as emoções e a percepção de injustiça entre os colegas. Ao mudar a abordagem, validando os sentimentos da equipe e reconhecendo a importância de cada um, a comunicação fluiu melhor e o ambiente se transformou. A grande lição do capítulo é que boas conversas não dependem apenas de escolher as palavras certas, mas de enxergar o que está por trás delas. Para Duhigg, essa habilidade pode ser treinada e é um dos segredos das pessoas que constroem relacionamentos sólidos e impactantes. Capítulo 3. O poder da curiosidade. Neste capítulo, Charles Duhigg destaca a curiosidade como uma ferramenta essencial para uma comunicação transformadora. Enquanto a maioria das pessoas escuta para responder, os supercomunicadores escutam para entender. Eles são movidos por uma curiosidade genuína, que os leva a fazer perguntas, explorar as emoções do outro e criar laços mais profundos. Duhigg mostra que, quando somos verdadeiramente curiosos sobre o que a outra pessoa está sentindo ou pensando, ela se sente valorizada e compreendida. Isso cria um ambiente de confiança, onde as pessoas se abrem com mais facilidade e os conflitos são desarmados.
Um exemplo apresentado no livro é o de um médico que transformou atendimento a pacientes difíceis. Em vez de se defender ou julgar, ele começou a fazer perguntas como: o que está te preocupando mais hoje? Ou você pode contar mais sobre isso? Essas simples perguntas baseadas em curiosidade genuína abriram portas para conversas mais honestas e eficazes. A curiosidade também exige que deixemos de lado o desejo de ter razão. Em vez de tentar convencer ou vencer um argumento, o supercomunicador procura entender o mundo pelo olhar do outro. E, ao fazer isso, encontra pontos de conexão que antes estavam invisíveis. Duhigg afirma que essa abordagem pode ser aplicada em qualquer área, em casa, no trabalho, em amizades. Basta mudar a intenção. Ao entrar em uma conversa com a meta de descobrir e não de impor, a comunicação ganha profundidade. A chave, portanto, é cultivar o hábito de perguntar, ouvir sem pressa e deixar que o outro se sinta realmente visto. É isso que torna a comunicação poderosa. Capítulo 4. Conversas difíceis não precisam ser dolorosas. Neste capítulo, Charles Duhigg aborda um dos maiores desafios da comunicação, os momentos em que precisamos ter conversas difíceis. Seja para dar um feedback negativo, encerrar um relacionamento ou resolver um conflito, essas conversas geralmente são cercadas por tensão, medo e ansiedade. A primeira lição é que evitar conversas difíceis tende a piorar a situação. Quando não falamos o que precisa ser dito, criamos mal-entendidos, mágoas silenciosas e distanciamento. O supercomunicador, ao contrário, encara essas conversas com coragem, mas também com empatia. Duhigg destaca que uma conversa difícil não precisa ser agressiva ou destrutiva. Ela pode ser feita com respeito, clareza e sensibilidade. O segredo está em como começamos. Em vez de atacar ou acusar, o ideal é expressar o que sentimos e convidar o outro para a compreensão. Por exemplo, em vez de dizer "você sempre me ignora", um supercomunicador diria "eu me sinto deixado de lado quando isso acontece. Podemos conversar sobre isso". Essa abordagem reduz a defensiva e abre espaço para diálogo. Outro ponto importante é reconhecer que o desconforto faz parte do processo. Ter uma conversa difícil exige vulnerabilidade, mas é justamente essa vulnerabilidade que fortalece os laços. Quando falamos com sinceridade e ouvimos com respeito, mesmo as conversas mais complicadas podem se tornar momentos de conexão. Duhigg compartilha a história de uma executiva que precisava demitir um colega. Em vez de ser fria ou evasiva, ela escolheu uma abordagem honesta e humana, reconhecendo as qualidades da pessoa e explicando com clareza os motivos. O resultado foi uma conversa difícil, sim, mas também respeitosa e digna. No fim, o autor nos lembra: fugir do conflito não é sinal de paz, mas de medo. Enfrentar com empatia é o caminho da verdadeira comunicação. As conversas difíceis não precisam ser dolorosas, elas podem ser transformadoras. Capítulo 5. Histórias que conectam. Neste capítulo, Charles Duhigg revela o poder das histórias como uma das ferramentas mais eficazes da comunicação. Ele mostra que, enquanto fatos informam, histórias transformam. É por meio delas que criamos empatia, geramos impacto e despertamos atenção verdadeira. Desde a infância, somos moldados por histórias. Elas ajudam nosso cérebro a organizar informações, dar sentido ao mundo e conectar emoções. E é justamente por isso que os supercomunicadores usam histórias para transmitir ideias complexas, gerar compreensão e inspirar ação. Duhigg explica que uma boa história tem 3 elementos centrais: um personagem, um desafio e uma transformação. Esses elementos criam uma jornada que o ouvinte acompanha com envolvimento emocional. Quando ouvimos uma história com significado, não apenas entendemos o que está sendo dito, nós sentimos. Um exemplo citado é o de uma líder que precisava convencer sua equipe sobre uma mudança difícil. Em vez de apresentar gráficos e dados frios, ela contou a história de um cliente real afetado pela mudança. A equipe passou a enxergar o impacto da decisão com empatia e propósito. O autor também enfatiza que contar histórias não é manipulação. É uma forma de humanizar a mensagem. E mais, todos nós temos histórias. Não é preciso ser um grande orador para usá-las. Basta ser autêntico e escolher histórias que tenham relação com o momento. Outro ponto importante é que histórias criam pontes. Quando compartilhamos nossas experiências com vulnerabilidade, mostramos ao outro que não estamos apenas falando, mas nos abrindo. Isso gera reciprocidade,
confiança e conexão. No final, Dewey nos desafia a pensar: qual história você pode contar hoje para tocar alguém? Qual experiência pode se tornar uma ponte entre você e outra pessoa? Contar histórias é mais do que entreter, é construir sentido. E quando usadas com verdade, as histórias fazem de cada conversa uma oportunidade de transformação. Capítulo 6. Os sinais da conexão. Neste capítulo, Charles Duhigg aprofunda a importância dos sinais não verbais na comunicação eficaz. Ele afirma que, muitas vezes, o que não é dito em palavras carrega tanto ou mais significado que aquilo que é explicitado. Os supercomunicadores não apenas falam bem, eles escutam com atenção e observam com sensibilidade. Estão atentos à linguagem corporal, ao tom de voz, às pausas e às microexpressões que revelam o verdadeiro estado emocional do outro. Eles sabem que a comunicação real acontece também no silêncio, no olhar, no gesto sutil. Duhigg explica que o cérebro humano está constantemente enviando e recebendo sinais de conexão. Um simples aceno de cabeça, um olhar acolhedor ou um sorriso pode dizer "estou com você". Esses pequenos sinais, quando genuínos, geram segurança emocional e abrem espaço para conversas mais profundas e verdadeiras. O autor também aborda o conceito de sincronia social, o alinhamento inconsciente entre duas pessoas durante uma conversa. Isso ocorre quando espelhamos a postura, o ritmo ou a entonação do outro. É uma forma natural de criar sintonia e demonstrar empatia. Um exemplo marcante é o de uma terapeuta que ajudava pacientes traumatizados. Ela relata que sua maior ferramenta não eram as palavras, mas a presença. Estar atenta ao que o outro precisava ouvir ou não ouvir permitia que a cura começasse de maneira sutil, porém poderosa. Duhigg destaca que, em muitas situações, as pessoas não querem soluções imediatas. Elas querem ser compreendidas. Os supercomunicadores sabem dar esse espaço. Sabem quando falar e, sobretudo, quando silenciar com compaixão. O autor propõe que, para melhorar nossas conexões, é necessário desacelerar e aprender a ler os sinais. Nem sempre o que está sendo dito é o que o outro sente. E perceber isso pode transformar completamente uma relação. A lição central do capítulo é clara: comunicação não é apenas sobre o que você diz. É sobre como você faz o outro se sentir. E para isso, os sinais da conexão são essenciais. Capítulo 7. As conversas difíceis. Neste capítulo, Charles Duhigg aborda um dos maiores desafios da comunicação: como lidar com conversas difíceis. Aquelas que envolvem dor, vergonha, raiva ou vulnerabilidade. Conversas que, se mal conduzidas, podem gerar afastamentos, mas se bem cuidadas, criam vínculos ainda mais profundos. O autor afirma que todo supercomunicador desenvolve a habilidade de entrar nessas conversas sem fugir e sem atacar. Eles não evitam conflitos, mas também não os enfrentam com dureza. Em vez disso, conduzem com curiosidade, empatia e respeito. Duhigg apresenta a ideia de que, em conversas difíceis, geralmente existem 3 camadas: o que aconteceu, o sentimento envolvido e a identidade em jogo. Por trás de um desacordo pode haver um medo de rejeição, uma necessidade de ser respeitado ou uma insegurança sobre si mesmo. Para lidar com isso, o supercomunicador não foca apenas em quem está certo. Ele procura entender a perspectiva do outro. Em vez de começar com acusações, começa com perguntas. E, acima de tudo, deixa claro que está ali para ouvir e compreender, não para vencer. O autor conta a história de um executivo que precisava demitir um colaborador querido. Em vez de usar frases frias e corporativas, ele se preparou para uma conversa humana. Reconheceu a dor da situação, expressou respeito e ofereceu apoio. O resultado foi surpreendente. Mesmo em meio à tristeza, houve gratidão e conexão. Outro ponto forte deste capítulo é a ideia de nomear o que está acontecendo. Quando as emoções estão elevadas, dizer algo como "eu estou me sentindo frustrado, mas quero entender seu lado" ajuda a reduzir a tensão. Isso mostra maturidade emocional e segurança para conduzir o diálogo. Duhigg também fala sobre o silêncio. Em conversas difíceis, silêncios podem ser momentos preciosos. Permitir que o outro pense, sinta, chore ou apenas respire faz parte do processo de cura e entendimento. A grande lição do capítulo é: conversas difíceis não precisam ser destrutivas. Com empatia, honestidade e escuta genuína,
Elas podem se tornar oportunidades de transformação. Capítulo 8. Conversas que criam conexão. Neste capítulo, Charles Duhigg nos mostra como os supercomunicadores constroem laços fortes por meio de conversas que vão além da superfície. Não são diálogos longos ou complexos que criam conexão, mas sim a intenção por trás de cada palavra, a escuta ativa e a disposição para se revelar com autenticidade. Duhigg explica que todos nós temos uma necessidade inata de pertencer, e é por meio da comunicação que cultivamos esse sentimento. As conversas que criam conexão são aquelas em que nos sentimos vistos, ouvidos e compreendidos. Ele apresenta um conceito poderoso, a troca de vulnerabilidades. Quando uma pessoa compartilha algo verdadeiro pessoal e a outra responde com empatia, nasce uma ponte de confiança. Isso não significa exposição exagerada, mas sim coragem para mostrar o que é real. Um estudo mencionado no capítulo revela que dois desconhecidos podem desenvolver um laço profundo em menos de 1 hora, apenas fazendo perguntas que envolvem emoções, sonhos e experiências marcantes. Supercomunicadores sabem disso e usam perguntas como: o que foi mais difícil para você nesse momento? Ou qual foi uma escolha que mudou sua vida? Para ir além do óbvio. Duhigg também destaca o poder do silêncio acolhedor. Em vez de preencher cada espaço com palavras, supercomunicadores sabem deixar o outro respirar, chorar ou refletir. O silêncio, quando respeitoso, comunica: estou aqui com você. Outro ponto importante é a presença. Estar presente em uma conversa não é apenas ouvir com os ouvidos, mas com o coração. É desligar o celular, deixar de lado as distrações internas e demonstrar com o corpo e o olhar que o outro importa. No final do capítulo, o autor reforça que a conexão não acontece por acaso. Ela é construída intencionalmente, em cada palavra dita com sinceridade e em cada escuta que valida o outro. Essa habilidade de criar conexão, segundo Duhigg, não é um talento reservado a poucos. É uma prática que qualquer pessoa pode desenvolver com atenção, humildade e desejo genuíno de compreender e se conectar. Capítulo 9. Quando a comunicação falha. Neste capítulo, Charles Duhigg nos leva a compreender por que, mesmo com boas intenções, nossas conversas às vezes falham. Ele mostra que não basta querer se comunicar bem. É preciso saber em que tipo de conversa estamos e como ajustar nossa linguagem e postura de acordo com a situação. O autor explica que existem 3 tipos principais de conversas: as conversas práticas, as conversas emocionais e as conversas de identidade. Quando não conseguimos identificar qual tipo está acontecendo, é comum falarmos a língua errada, o que gera desconexão, frustração e até conflito. Por exemplo, uma pessoa pode estar falando de sentimentos enquanto a outra responde com soluções práticas. Isso não é má vontade, mas uma desconexão de propósitos. A primeira pessoa quer ser ouvida e acolhida, mas a resposta que recebe é racional e técnica. O resultado é que ela se sente ignorada ou não compreendida. Outro exemplo ocorre nas conversas de identidade, que são aquelas que tocam quem somos, o que acreditamos, como nos vemos ou como desejamos ser vistos. Quando nos sentimos atacados nesse nível, nossa reação tende a ser de defesa ou fuga, mesmo que o outro não tenha tido essa intenção. Duhigg mostra que a chave para lidar com essas situações é cultivar a consciência conversacional. Isso significa aprender a ouvir não apenas as palavras, mas o que está por trás delas. O que essa pessoa realmente está tentando comunicar? Ela quer apoio, compreensão, orientação ou reconhecimento. O autor também enfatiza a importância da humildade comunicativa. Aceitar que podemos interpretar mal, que podemos nos precipitar ou responder de forma inadequada faz parte do processo de se tornar um comunicador melhor. Supercomunicadores não têm medo de pedir desculpas, de reformular o que disseram ou de perguntar com gentileza o que o outro está sentindo. Por fim, ele reforça que falhas de comunicação não significam fracasso. Elas são oportunidades. Se estivermos dispostos a escutar de verdade e ajustar nossa abordagem, é possível transformar até mesmo o mal-entendido em uma conexão mais profunda. Capítulo 10. Conversas que curam. Neste capítulo, Charles Duhigg mergulha no poder transformador das conversas que conseguem curar traumas, restaurar vínculos e trazer clareza em momentos de dor. Ele mostra como a comunicação certa, no momento certo, pode abrir portas para a cura emocional, tanto em relacionamentos pessoais quanto em ambientes profissionais.
Dewey apresenta histórias de pessoas que enfrentaram situações difíceis, como perdas, decepções ou conflitos familiares, e que só conseguiram seguir em frente depois de uma conversa honesta, profunda e sensível. Essas conversas não resolveram todos os problemas, mas permitiram que feridas começassem a cicatrizar. O autor explica que esse tipo de conversa exige 3 elementos fundamentais: empatia real, escuta ativa e disposição para o desconforto. Conversas que curam não são fáceis. Muitas vezes envolvem silêncio, lágrimas ou até raiva, mas elas também contêm uma verdade compartilhada que toca a alma. Uma das principais lições do capítulo é que a escuta pode ser mais poderosa que qualquer resposta. Quando ouvimos com o coração, sem julgamento, damos ao outro a chance de se expressar plenamente. Às vezes, não é preciso dar conselhos, apenas estar presente, mostrar que estamos ali e que nos importamos. Outro ponto importante é que a dor não precisa ser resolvida imediatamente. Supercomunicadores sabem que o simples ato de nomear o que se sente já traz alívio. Dizer estou com medo, sinto falta, isso me machucou ou não sei como seguir pode ser o primeiro passo para reconstruir algo que parecia perdido. Dewey destaca que conversas que curam criam segurança emocional. Elas dizem, sem palavras, que ainda há espaço para esperança, reconciliação e crescimento. Quando falamos com cuidado, com amor e intenção, damos ao outro e a nós mesmos a oportunidade de renascer emocionalmente. No fim do capítulo, o autor nos convida a não fugir dessas conversas difíceis, porque são elas, justamente, que nos tornam mais humanos, mais próximos e mais inteiros. Capítulo 11. O poder da curiosidade. Neste capítulo, Charles Dewey revela como a curiosidade é uma força transformadora na comunicação. Ele mostra que as conversas mais eficazes não são movidas por respostas prontas, mas por perguntas genuínas. E essas perguntas só surgem quando estamos verdadeiramente interessados no outro. Dewey explica que a curiosidade é o motor que nos leva a fazer as perguntas certas, aquelas que abrem portas, desarmam defesas, convidam à conexão. Quando nos interessamos de verdade pelo que o outro sente, pensa ou vive, deixamos de conversar para convencer e passamos a conversar para compreender. Por meio de histórias e estudos, o autor mostra como a curiosidade muda o clima de qualquer conversa. Em um conflito, por exemplo, a pergunta "o que você está sentindo com isso?" pode fazer mais diferença do que um argumento elaborado. Em negociações difíceis, mostrar interesse pelas necessidades do outro lado cria confiança e abre espaço para acordos inesperados. Ele também ressalta que a curiosidade nos tira do modo automático. Em vez de reagir com julgamento ou defesa, escolhemos ouvir com intenção. E isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais curiosos somos, mais o outro se abre. Quanto mais o outro se abre, mais aprendemos. E quanto mais aprendemos, melhores comunicadores nos tornamos. Dewey destaca que supercomunicadores mantêm a curiosidade mesmo quando a conversa se torna desconfortável. Eles não fogem das tensões, investigam. Eles não interrompem para corrigir, escutam para entender. E, com isso, criam vínculos mais fortes e duradouros. Uma das mensagens mais poderosas deste capítulo é que a curiosidade é um antídoto contra o ego. Em vez de tentar provar algo, buscamos aprender algo. E isso muda tudo. No fim, Dewey nos convida a cultivar a curiosidade como uma prática diária. Em cada conversa, em cada encontro, podemos escolher perguntar mais, escutar melhor e nos surpreender com o que descobrimos. Capítulo 12. Conversas que nos transformam. No capítulo final, Charles Dewey reúne tudo o que foi apresentado ao longo do livro para mostrar que a comunicação não é apenas uma habilidade, é uma prática que nos transforma. Ele reforça que os supercomunicadores não nascem prontos. Eles se tornam quem são por meio da intenção, da escuta e da escolha constante de se conectar de forma mais profunda com os outros. Dewey enfatiza que conversas significativas não acontecem por acaso. Elas são construídas quando temos coragem de ser autênticos, curiosos e empáticos. Quando deixamos de lado a necessidade de vencer e passamos a buscar entendimento. Quando, ao invés de evitar temas difíceis, aprendemos a enfrentá-los com respeito e abertura. Uma das ideias mais marcantes desse capítulo é que as palavras têm poder, mas só ganham vida quando usadas com presença. O autor compartilha histórias de pessoas comuns que, ao aplicarem os princípios da supercomunicação,
Conseguiram transformar relacionamentos, resolver conflitos antigos, melhorar o ambiente de trabalho e até curar traumas familiares. Ele também nos lembra que nem toda conversa será perfeita, e isso é normal. O importante é continuar tentando, aprendendo, ajustando o tom, escolhendo perguntas certas e, acima de tudo, mantendo o compromisso de ouvir com o coração. Duhigg fecha o livro com uma mensagem inspiradora. Ser um supercomunicador não é sobre falar mais, mas sobre se conectar melhor. É sobre criar pontes em vez de barreiras. É sobre fazer das palavras instrumentos de paz, clareza, afeto e transformação. A comunicação, segundo ele, é a habilidade que sustenta todas as outras. Quem aprende a conversar bem, vive melhor. E, no fundo, todo mundo é capaz de se tornar um supercomunicador. Basta começar com uma pergunta sincera e um ouvido atento. A grande lição de supercomunicadores é que a comunicação é uma escolha diária. Podemos escolher ser apressados ou atentos, reativos ou curiosos, indiferentes ou presentes. E toda vez que escolhemos o caminho da escuta generosa, da pergunta honesta e da palavra que edifica, nos tornamos não apenas comunicadores melhores, mas pessoas melhores. No fim, conversar bem é uma forma de amar, de criar pontes, curar feridas, fortalecer vínculos e deixar marcas positivas no mundo. Então, se existe uma pergunta que pode nos acompanhar após esse livro, talvez seja: como posso me comunicar de um jeito que transforme, conecte e traga vida? Essa resposta não está em fórmulas prontas, mas em cada escolha que fazemos, conversa por conversa,